Muito bom dia, são 11h05 e nós estamos iniciando pela Band Amazonas com muito respeito, com muita responsabilidade e, acima de tudo, sabedores da grande audiência do nosso programa. E nós fazemos questão absoluta de todos os dias agradecer a você, nosso companheiro, nosso amigo, nossa amiga, que ao longo dos últimos 18 anos nos dão essa grande honra que é poder ter na sua casa o programa Exija Seus Direitos na capital e também no interior do estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje é quinta-feira, no nosso programa nós vamos mostrar mais uma ação do nosso programa que transforma a vida das pessoas, que modifica a vida das pessoas e modifica a vida das pessoas para melhor. Nós estamos no ar já há 18 anos, sempre para fazer o bem às pessoas, sempre para usar este espaço aqui que nos é ofertado pela Band Amazonas, pela família Garcia, para que o programa Exija Seus Direitos possa ser um elo de ligação entre o bem-estar das pessoas. Esse programa não persegue, não macula, não denigre, não faz sensacionalismo. Aqui no nosso programa, nós estamos aqui com o objetivo de servir as pessoas, de utilizar o nosso programa para ser útil às pessoas, para resolver o problema das pessoas, para que a gente possa realizar sonhos através do nosso quadro A Hora da Esperança, para que a gente reencontre as pessoas através do nosso quadro Procura-se, que a gente mostre aqui reportagens informativas, para que você seja esclarecido a respeito das suas dúvidas, para que você possa ser um cidadão, um consumidor cada vez mais consciente. O nosso programa vai mostrar hoje, e nós voltamos ao bairro da Alvorada para mostrar a história do seu Milton. Ele criou os filhos, as filhas, praticamente sozinho. Foi pai e mãe das suas filhas. Eu o conheci no bairro da Alvorada, no Lírio do Vale, vendendo vários produtos, pupunha nas ruas do bairro. E eu me encantei com a história dele. É uma história muito bacana, muito bonita, porque o Milton, além de ter criado as filhas vendendo pupunha, ele educou as 7 filhas na ausência também da mãe vendendo pupunha. Só que o carrinho dele estava todo enferrujado, a aparência do carrinho dele afugentava, inclusive, os seus clientes, os seus consumidores. Nós trouxemos o Milton para cá, ele ganhou material novo para que pudesse comercializar produtos nas ruas do Lírio do Vale e também do bairro da Alvorada. E nós voltamos lá para ver como é que está a situação do Milton hoje. A partir de agora, uma nova história pode ser escrita na vida de seu Milton. Depois de participar do programa e ganhar o tão sonhado carrinho, a mudança só depende dele. E pelo que podemos observar, ele vai muito longe. Olha, nós vamos mostrar um assunto muito delicado, muito sério hoje no nosso país. Vocês que acompanham a mídia, os jornais impressos, os telejornais, as informações, as notícias do rádio, vocês estão percebendo um número cada vez maior, principalmente de jovens que estão cometendo suicídio no nosso país. Nós fizemos uma reportagem, vamos conversar com pessoas especializadas nessa área e vamos mostrar um dado preocupante hoje através do nosso programa. O país está na 8ª posição com o maior número de casos de suicídio. Os motivos são muitos, como explica esta psicóloga. A depressão, por exemplo, algum tipo de outro transtorno, mental que não foi diagnosticado, o uso de álcool. Uma tubulação que está passando ali no Riacho Doce tem causado também sérios transtornos aos moradores. Eles pedem auxílio do nosso programa. O Exija Seus Direitos, a edição de quinta-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. O seu Raimundo da Silva Vale veio ao programa tentar reencontrar os sobrinhos, o Jonas e Natanael Ferreira do Vale, que mais ou menos há 5 anos eles não mantêm contato. O Raimundo Silva do Vale mora no município de Tutóia, no estado do Maranhão, está na cidade de Manaus a passeio e gostaria de reencontrar os sobrinhos Jonas e Natanael Ferreira do Vale. A última vez que o seu Raimundo manteve contato com os sobrinhos foi no ano de 2007. Eles estiveram no Maranhão
e passaram uns 15 dias. Jonas e Natanael Ferreira do Vale são filhos do seu Almir Silva do Vale e da dona Eunice Ferreira do Vale. Quem tiver alguma informação sobre Jonas e Natanael Ferreira do Vale, filhos do Almir Silva do Vale e da dona Eunice Ferreira do Vale, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 11 horas e 10 minutos. Ontem eu não estive aqui, queria agradecer o Sabadinho. Terça-feira à noite eu tive um encontro muito grande com as lideranças nacionais do PMDB, que é o meu partido, com o vice-presidente da República, Michel Temer, e nós discutimos ao lado dos governadores do PMDB, que são 7 governadores eleitos pelo PMDB, e pelos deputados federais eleitos e reeleitos. Nós teremos 66 deputados federais do PMDB na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2015. Alguns pontos importantes, sobretudo na reforma política no nosso país. Eu já tratei desse assunto aqui na Assembleia. É algo que nós vamos precisar, principalmente, ter muita sensibilidade em ouvir a sociedade, em ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, ouvir as ruas, ouvir a população, porque para saber o que a população espera da reforma política. Nós temos muitos pontos aí convergentes. Eu escuto muito nas ruas as pessoas dizerem: olha, tem que acabar com essa questão de suplente de senador. Eu também acho que suplente de senador é uma anomalia. Não dá para você votar num candidato ao Senado e depois acabar elegendo o suplente que não foi votado. Isso não é uma crítica a quem se utilizou desse sistema, mas é uma crítica ao sistema. Nós precisamos, então, acabar com essa anomalia, acabar com essa questão de ter suplente de senador. Se o senador não quer ser mais senador, que assuma no lugar dele quem teve a segunda maior votação. Tem que ser simples assim, a gente não pode enrolar muito também para fazer reforma política nesse país. Tem que acabar com as composições partidárias na disputa proporcional, as coligações. Olha o que acontece nesse país. O Tiririca teve mais de 1 milhão de votos em São Paulo. E por conta da legislação eleitoral, o Tiririca acabou fazendo mais 4 deputados federais, por conta da votação dele, do Tiririca. Se nós acabássemos com essa anomalia também, o que ia acontecer? O cidadão ia ter 1 milhão de votos e ia se eleger democraticamente. Só que ao invés do Tiririca puxar mais 4 deputados federais, outros deputados federais que tiveram votações expressivas seriam eleitos. Se são 513 mais votados. Se na Assembleia são 24 deputados estaduais, que os 24 deputados estaduais mais votados têm um assento na Assembleia. Democracia é o seguinte: a maioria vence. Esse é o princípio básico de uma democracia. Então, se nós estamos no Brasil, graças a Deus, com a instituição da democracia, nada mais justo que nós acabemos com essa questão do cidadão votar num candidato e eleger outro. Isso acontece com o senador, acontece com os deputados, acontece com o vereador e por aí vai. Outra coisa que eu acho importante: ter uma eleição só no Brasil. De vereador até presidente da República. Uma eleição só. Acabar com essa questão de eleição a cada 2 anos. Isso encarece muito uma eleição. Isso faz com que se ingesse os poderes de uma maneira geral. Isso insinua muito especulação. Olha, acabou a eleição para o governo, já estão falando em prefeitura. A eleição é daqui a 2 anos. Então as coisas acontecem a cada 2 anos, é um problema sério, é muito caro, são bilhões e bilhões de reais que o Brasil gasta para que a gente tenha uma eleição a cada 2 anos. Eu defendo, caiu minha caneta rosa, eu defendo que nós tenhamos, pode catar aqui para mim, Catirina, por gentileza, eu defendo que nós tenhamos apenas uma eleição no Brasil, uma eleição a cada, a cada 4 anos ou cada 5 anos. Eu acho que tem que acabar com reeleição para o governo do estado, para a prefeitura e para presidente da República. Um mandato de 5 anos também está ótimo, né? Essa questão da reeleição é um negócio muito complicado. Não acho justo que o prefeito que está no exercício seja candidato à reeleição no exercício do mandato, assim como acho que a presidente da República também não pode estar no exercício do mandato.
Então nós precisamos, tem vários pontos. O Brasil tem 32 partidos políticos. 32. Para vocês terem uma ideia. Será que nós temos 32 ideologias políticas no nosso Brasil? Ou será que tem muito partido de aluguel? Ou será que tem muita gente que faz lobby com partido de aluguel? Que vende, que comercializa tempo de partido? Então são muitas as questões que nós temos que empreender. Tem a questão do financiamento público de campanha. Muitas pessoas são contrárias. Eu acho que nós precisamos encurtar o período da eleição, 90 dias. Ninguém aguenta 90 dias de eleição. Nem os políticos aguentam, nem o cidadão aguenta ver 90 dias de propaganda eleitoral ou 60 dias de propaganda eleitoral. Precisamos fazer uma eleição mais célere, mais rápida, mais intensa, mais eficaz, acabar com essa discriminação. Outra coisa, eu fiz minha campanha com 3 combis. Aí o cidadão faz uma campanha com 100 combis, 200 combis, uma campanha multimilionária, bota lá um valor inferior ao meu e fica por isso mesmo. E todo mundo vendo que a campanha do cidadão foi multimilionária e fica por isso mesmo. Acabar com essa coisa, precisa ter uma fiscalização mais intensa, mais rigorosa também com relação a isso. Mas nós vamos debater muito essa questão e nós vamos precisar muito da participação da sociedade, porque o Congresso Nacional não pode mais virar as costas para a necessidade que nós temos de ter uma reforma política nesse país. Daqui a 2 anos nós vamos ter eleição e nós não podemos mais ter os mesmos moldes eleitorais do que nós tivemos nessa eleição para o governo. Então foi uma reunião onde nós discutimos muito essa questão. A presidente Dilma, reeleita agora, tem essa concepção, diz que defende um plebiscito. Eu não defendo plebiscito, mas se é plebiscito, se é referendo, se é o Congresso quem vai votar, eu defendo sempre a participação da sociedade, das entidades. Tenho discutido muito essa questão com a Ordem dos Advogados do Brasil, para que juntos a gente possa apresentar sugestões a fim de que possamos ter uma reforma política ampla e que atenda o anseio do eleitor, que atenda o anseio e a necessidade, a visão da sociedade brasileira. O que nós não podemos mais é empurrar isso com a barriga. O Congresso foi renovado em 40%, são novos 40 deputados federais que lá estarão com esse espírito. Pelo menos eu vi esse espírito na bancada dos deputados federais do PMDB. Tomara a Deus que deixem o Congresso trabalhar, que deixem esses novos deputados federais que chegam com muita vontade de trabalhar, a fim de que possam promover essas reformas, que são reformas importantes para o país. São 11 horas mais 18 minutos. No ano de 2012, atenção que nós vamos dar uns dados aqui alarmantes. No ano de 2012, no Brasil foram registrados 11.821 mortes, sendo que a maioria dessas 11.000 mortes entre jovens de 15 a 29 anos de idade. O Brasil, Júlio, está na 8ª posição com o maior número de casos de suicídio. Isso é um assunto muito delicado. E os jovens estão hoje nessa vida acelerada por conta das mídias sociais, das redes sociais. Muitos jovens estão tirando a vida por conta de bullying, por conta de que são humilhados na internet, por vídeos que são vazados na internet e ainda também pelo consumo de entorpecentes. Isso é um assunto muito grave que esse programa, que tem responsabilidade, vai discutir a partir de agora com os telespectadores e também com pessoas especializadas nessa questão. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Os números são preocupantes. Somente no ano de 2012, 11.821 mortes foram registradas no Brasil, a maioria entre jovens de 15 a 29 anos. O país está na 8ª posição com o maior número de casos de suicídio. Os motivos são muitos, como explica esta psicóloga. A depressão, por exemplo, algum tipo de outro transtorno, mental que não foi diagnosticado, o uso de álcool, o envolvimento com qualquer outro tipo de drogas.
isso pode também levá-lo a cometer suicídio. Os dados mais recentes demonstram que em 2012, 804 mil pessoas cometeram suicídio em todo o mundo. Familiares e amigos podem perceber alguns sinais. Sempre há uma mudança de comportamento. Se é jovem, o rendimento na escola geralmente baixa, ele apresenta muito isolamento social, isolamento de família. Raiva, ele pode demonstrar comportamentos agressivos, né? Então, os pais, é essencialmente importante que os pais, eles acompanhem então o desenvolvimento do seu filho e percebam no momento em que ele demonstra algum tipo de comportamento diferente. É importante que sejam realizadas palestras, dinâmicas em grupo e oficinas dentro da escola e nas comunidades. Tratar do tema sem tabu é o primeiro passo para reduzir os números assustadores. Então, a escola, ela precisa, sim, primeiro quebrar o tabu, segundo, promover palestras, promover também a inserção dos psicólogos dentro das escolas, porque juntos a gente pode estar desenvolvendo o trabalho de acompanhar o adolescente ou a criança. E muitas vezes o professor, só em sala de aula, ele não tem as ferramentas necessárias para identificar. Entre os jovens, a principal causa está no cyberbullying. As tentativas de se sentirem aceitos nas redes sociais podem ser frustradas, levando à profunda depressão. E às vezes o jovem, na busca ali do desenvolvimento da sexualidade, da identidade, às vezes acaba que sofrendo um bullying, um cyberbullying que a gente fala, que é um bullying na internet. E que quando ele não sabe, não tem maturidade para lidar com aquela situação, ele acaba se sentindo sozinho, entra num processo meio de depressão, levando então ele a tirar a própria vida, né? Antes que aconteça o pior, pedir ajuda é a melhor opção. Existe hoje um site que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles oportunizam, então, um diálogo com profissionais e pessoas que estão passando por esse momento difícil. É só entrar no www.cvv.org.br e lá eles indicam todas as formas possíveis de você entrar em contato com esses profissionais, via internet, via telefone. No início do ano de 2014, uma jovem postou um vídeo no Facebook se despedindo de parentes e amigos. Logo em seguida, Jéssica Amorim se enforcou. Beijo no coração de todo mundo, que Deus conforte no coração de vocês, que Ele tenha misericórdia da minha alma. Eu não tenho nem noção para onde eu vou, porque isso não é coisa que se faz. Deus deu a vida para Ele tirar. Ele sabe qual é o momento. Nem sei por que você se foi, quanta saudade eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar, você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e a solidão que em minha porta bate. E eu, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Algumas pessoas, por exemplo, meu pai, se eu for discutir isso aí com meu pai se revolta com isso aí, não aceita essa questão. Mas nós temos que nos preparar, e não é só meu pai, muita gente. Nós temos que nos preparar, Júlio, você que já está entrando na terceira idade, nós temos que nos preparar para acompanhar a evolução dos tempos. Olha, em 1950, quando nasceu o Júlio, ninguém falava em depressão. Hoje tem depressão para tudo, mulher tem depressão pós-parto, é depressão, é bullying. São as redes sociais que vazam vídeos muitas vezes íntimos e isso vai causando uma série de transtornos às pessoas. Agora, o suicídio é um ato extremo do ser humano, é um ato extremado do ser humano. E para que nós, que somos formadores de opinião,
Nós que somos pais, nós que precisamos estar atentos e vigilantes à situação comportamental dos nossos filhos, dos nossos jovens, é preciso que a gente mostre a realidade às pessoas que há 18 anos assistem o nosso programa, que há 18 anos confiam nas ações do nosso programa. 11.821 pessoas perderam a vida no Brasil somente no ano de 2012. A grande maioria jovens e a grande maioria perdeu a vida através do suicídio. Então é obrigação minha também, obrigação desse programa, informar a você que é pai, informar a você que é mãe, para que você passe não a controlar a vida do seu filho, mas a monitorar um pouco mais a vida do seu filho, dialogando com o seu filho, conversando com o seu filho. Agora pela manhã eu queria mandar um beijo à Vivi que tem uma coluna no Portal do Holanda, e eu conversava com a Vivi, eu vou ser entrevistado da Vivi no próximo domingo no Portal do Holanda, e eu conversava com ela a respeito dessa questão, e eu dizia a ela na entrevista, que vai agora ao ar no próximo domingo, eu dizia a ela que quando eu era pequeno, o meu pai, bastava olhar para mim e eu sabia o que eu tinha que fazer. Essa educação que eu recebi do meu pai, eu estou procurando dar aos meus filhos. Porém, eu tenho que ter consciência de que a minha educação de anos atrás não é a mesma educação e nós não vivemos na mesma sociedade que nós vivíamos há 20, 30 anos atrás. Então você que é pai, tem a idade de 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu estou derrubando tudo nesse programa. Você precisa ter esta consciência e essa mentalidade. É importante acompanhar o seu filho, é importantíssimo você acompanhar o seu filho. Mas é importantíssimo você acompanhar a evolução do tempo. Se você procurar somente educar o seu filho com a educação que você teve, você não vai ter êxito, porque os tempos mudaram. Alguns pontos não mudaram, como respeito a pai e mãe. Pode deixar aqui. Por exemplo, respeito a pai e mãe, isso não vai mudar nunca para mim. Mas a forma de diálogo, de conversa com os filhos, isto mudou. E isso nós precisamos estar atentos e vigilantes com relação a essa questão. O que eu quase derrubei aqui, são 11h27. Queria mandar um abraço então a Vivi. Você conhece a Vivi é aquela que tem um cabelo vermelho. Ela tem programa na TV Cultura. O Júlio trabalhou com ela, né, Júlio? Vivi Cariolano, é dessa mesmo que nós estamos falando. Ela hoje tem uma coluna bacana no Portal do Holanda. E eu fui entrevistado agora pela manhã. O Júlio trabalhou na Cultura. O Júlio é um grande profissional que está aqui nos emprestando a sua competência. O Júlio trabalhou com ela. Foi uma entrevista divertidíssima e eu queria muito agradecer a gentileza do Portal do Holanda, do Raimundo Holanda e principalmente da Vivi, que é uma figura fantástica, um alto astral, que nós tivemos um bate-papo de mais de meia hora e tomara que você acesse o Portal do Holanda e que você possa ler a nossa entrevista que aconteceu agora pela manhã. Eu quase ia derrubando. Esse rapaz participou do nosso quadro Hora da Esperança. E terça-feira ele esteve aqui no programa para trazer isso aqui para mim. Ele participou do nosso quadro Hora da Esperança, ele precisava de materiais para trabalhar, ele é um grande artista, um grande profissional. Nós conseguimos o material para que ele pudesse trabalhar, olha atrás como fica bacana. E ele conseguiu, Júlio, isso aqui, ele conseguiu participar do nosso programa, conseguiu os materiais, ele veio me trazer esta gentileza aqui, que é fruto do trabalho dele. Muito obrigado ao Antônio, né? Muito obrigado ao Antônio pela lembrança. E como é bom a gente fazer o bem para as pessoas, e fazendo o bem, eu não tenho dúvida alguma que nós vamos continuar mudando a vida das pessoas. É um grande artista, um grande talento, autodidata, que faz esse material. Ele trabalha com imãs para geladeira, trabalha com canecas de times de futebol, é uma série de produtos que ele consegue confeccionar, porta-retratos, enfim. E ele veio trazer gentilmente essa pequena lembrança aqui para eu reconhecer o trabalho que o programa fez na vida dele. São 11h29. Como você achou que já viu de tudo na vida, eu vou mostrar um vídeo que foi gravado ontem dentro do pátio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um cidadão viu um Peugeot dando sopa dentro do pátio da delegacia e não pensou duas vezes.
entrou dentro do veículo com o objetivo de roubar o Peugeot. O que ele não contava era com a astúcia dos investigadores da Polícia Civil que lá estavam. Os detalhes nós vamos acompanhar nesse vídeo. Deixa ele aí! Ei! Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão, caralho. Tá, caralho. O que é que eu tô fazendo aqui? Soldado do Deixa ele aí! Ei! Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão, caralho. Tá, caralho. O que é que eu tô fazendo aqui? Soldado do Olha, depois que o cidadão colocou um fardamento da Polícia Militar, entrou num grupamento de elite da Polícia Militar, levou submetralhadora, PT-40 e munição, nós não vamos mais nos estarrecer com nada. E olha, o Adriano, que está aqui no estúdio do nosso programa, ele está dizendo o seguinte, que não é a primeira vez que esse cidadão furta objetos de dentro do pátio de uma delegacia especializada. Ele já tinha levado vários outros produtos de lá, já roubava peças e dessa vez, não satisfeito em roubar peças, queria levar o carro inteiro. Os investigadores da Polícia Civil, já sabendo o que estava acontecendo há tempos, ficaram então de prontidão e acabaram prendendo o cidadão que foi roubar dentro do pátio de uma delegacia. Eu vejo que nós precisamos mudar a concepção de segurança pública nesse país. Segurança pública precisa ser revista em todos os níveis de governo, seja do município, seja do estado e seja principalmente da União. Eu defendo que a União assuma também a sua parcela de responsabilidade na questão da segurança pública. Porque hoje a segurança pública está sob responsabilidade tão somente dos estados brasileiros. Somente dos estados brasileiros. A responsabilidade sobre segurança pública recai sobre os ombros do Estado, sem que muitas vezes a União repasse sequer recursos para que o Estado possa fazer frente à grande incidência de crimes, de sequestros, de assaltos, de estupros e principalmente do tráfico de entorpecentes que continua campeando solto nesse país. O Amazonas tem milhares de quilômetros de fronteira, nós precisamos discutir essa questão também com muita responsabilidade. É preciso envolver aí todos os segmentos, todas as nossas forças armadas para que a gente diminui a grande incidência da entrada de cocaína no nosso estado. Segundo dados da própria Polícia Federal, 200 toneladas de cocaína entram por Tabatinga por ano no estado do Amazonas. Isso é um número alarmante. Eu já disse aqui que nós temos 80 mil pessoas viciadas em drogas em Manaus. E essas pessoas vão se tratar onde? Aí o aumento do suicídio, o aumento do latrocínio, aumento de assassinatos, tudo isso tem ligação com o tráfico. Tudo isso está linkado com o consumo, com a disputa de pontos de venda, com pessoas que compram droga e não pagam. Está tudo ligado ao consumo de drogas. De dentro do presídio, de fora do presídio, tudo acontece por conta da droga. Então o Brasil precisa rever essa questão. 11h34, vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar para você mais uma ação do nosso programa que mudou a vida de um jovem senhor, pai e mãe das suas 7 filhas. O Milton hoje está com um novo equipamento
vendendo churrasco, vendendo peixe assado. Olha como é que ele trabalhava antes. Esse é o seu Milton, que eu conheci lá no Lírio do Vale. Trabalha no Lírio do Vale, trabalha nas Alvoradas, é um trabalhador. Aí um exemplo do caboclo amazonense que arregaça as mangas e que vai para a rua trabalhar. Sustentou, tirou sustento, a criação das 7 filhas, vendendo pupunha nas ruas da cidade de Manaus. Mas o carrinho dele, que não é esse, estava em péssimas condições. Vocês vão ver a participação dele no nosso programa e a mudança de vida dele daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Nós temos percorrido os bairros da cidade de Manaus e existem, por parte de muitos moradores, uma grande revolta. Às vezes passam tubulações e caixas de concreto, muitas obras são feitas por cima da terra, sem muitas vezes pedir licença dos moradores, adentrando o terreno desses moradores. Isso causa uma revolta porque muitas vezes é prometido, inclusive, o seguinte: olha, nós vamos passar por cima agora, mas depois nós vamos aterrar. Fica por isso mesmo, eu já ouvi muitas histórias a respeito disso. É uma irresponsabilidade, é um desrespeito o que fazem com gente simples e gente humilde. Uma dessas tubulações existe no Riacho Doce. Os moradores estão revoltados com esta situação. Vieram ao nosso programa pedir auxílio e eu pedi a Amanda Mota para que fosse lá tentar chamar a atenção do poder público. Os detalhes direto na reportagem. No bairro Riacho Doce 2, mais precisamente na rua São Francisco, existe um esgoto que está causando muita dor de cabeça aos moradores. Eles deixaram esse bueiro aberto. Eu que comprei materiais para tapar o bueiro, quando deu uma alagação, era rato, era tudo que não prestava isso aí. Eu já pedi várias vezes para vir, nunca vem ajeitar. Pelo menos ajeitar. Agora eu não quero mais que ajeite, não adianta ajeitar, que estoura de novo. A tubulação passa pelo terreno de seu Nelson e de seu Lázaro. Segundo eles, quando chove, a situação se agrava ainda mais, pois o esgoto transborda e o cheiro é insuportável. É uma fedentina horrível, fede, é fezes que derrama aqui, eu que limpo. Hoje vocês estão vendo aqui, não está fedendo porque choveu ainda agora, mas quando aí derrama aqui, sobe calçada aí, ó. Seu Lázaro relata que sua filha nem pode brincar no terreno de sua casa. Eu tenho uma netinha aí, não pode nem brincar aqui no quintal com essa imundícia aqui. É barata, é rata, é caramujo, é tudo que não presta. Ontem ela estava aqui, minha filha saiu daqui e que isso dá hepatite, dá um monte de porcaria, né, nas crianças. Aí ela não brincou só aí, não está mais correndo, que ela gosta de correr. Já procuraram ajuda no Distrito de Obras da Cidade Nova e nada foi resolvido. Isso aí a gente já está correndo atrás aí, mas a gente até agora ninguém conseguiu resolver nada ainda, né? O pessoal fica jogando de órgão para órgão aí, até agora nada aí. Não tem material, não tem cimento, se mudar o prefeito, sempre tem uma desculpa. Então, meu amigo, agora tem que apelar para o programa, porque só assim pode ser que me atendam, né? Acho que é o direito que eu tenho de conviver com uma coisa mais decente. Isso é uma imundície. Olha, esse senhor, por isso que é bom sempre a gente ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que têm mais experiência. Você viu ali que ele fez o retrato. Não tem cimento, não tem material, tem que esperar trocar o prefeito. O que o cidadão tem a ver se vai trocar prefeito ou não vai trocar prefeito? Esses moradores, eles pagam impostos e é obrigação do poder público atender as pessoas. Ou então, ao menos, falar a verdade para as pessoas. O que me revolta e revolta essas pessoas é que muitas vezes nós acionamos determinados órgãos, o órgão vai lá, promete mundos e fundos, promete acabar com essa pouca vergonha aí, ó. Olha a situação disso aí, parece uma cobra grande dentro de um quintal. Isso tinha que ter sido aterrado, olha a situação dessa caixa. Crianças não podem nem pensar em ficar perto disso aí. Além do risco iminente de segurança, de vida, tem a questão das doenças. Então não podemos permitir que isso continue acontecendo na cidade de Manaus. E a Seminf mandou aqui uma nota pra gente, dizendo o seguinte: tem atuado constantemente no bairro Riacho Doce nos últimos dias. As equipes estiveram trabalhando com obras de infraestrutura nas ruas 26 de agosto, Vasco da Gama e Miriti. A rua São Francisco consta na programação de serviços da próxima semana. Então eu vou pedir aqui para que os moradores que procuraram o nosso programa, para que entrassem em contato novamente, para que nos dessem uma resposta se a Seminf vai realmente rever isso aí ou não.
Porque pela nota não fica claro que se eles vão resolver o problema desses moradores, que é um problema sério de segurança e de saúde. E ninguém pode conviver com esse esgoto a céu aberto. Essa questão de passar tubulação por quintais particulares também é errado. Essas pessoas, além de colocar em risco as suas vidas, elas não recebem nenhum tipo de indenização. Aí o cidadão vai dizer o seguinte: mas aí é uma área de invasão ou uma área de risco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai lá, pergunta se esse pessoal paga IPTU. Pergunta se essa senhora paga IPTU, se aquele senhor paga IPTU, se essas pessoas não pagam IPTU. Na hora de cobrar o imposto é uma beleza, é uma situação, é um peso. Na hora de garantir o serviço básico a essas famílias, é outro peso e outra medida. Então, nós vamos acreditar que pela nota da Assessoria de Comunicação da CEMIF, que eu queria agradecer, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na próxima semana, segundo a nota, eles vão até o local com uma equipe técnica para tentar resolver o problema. Então nós vamos acompanhar e pedir aos moradores que, caso a solução definitiva não seja dada, ou ao menos algo paliativo, que os moradores entrem em contato conosco no 3307-0423. Resolveram o problema da caixa d'água lá da Cidade Nova? Hoje eu recebi muita reclamação no meu Facebook e no meu Instagram sobre a questão da caixa. Está jorrando agora com maior intensidade. A Catirina vai para lá hoje à tarde para ver com a equipe de reportagem do nosso programa se resolveram o problema da caixa d'água. Segundo as denúncias, aumentou a queda d'água nessa caixa d'água na Cidade Nova. Nós mostramos aqui o problema, cobramos uma solução, tentamos contato com a Manaus Ambiental, não responderam às nossas mensagens e não atenderam os telefonemas do nosso programa. A situação lá também é grave. É risco iminente daquilo desabar. Se aquela caixa d'água que está minando água desabar, vai ser um problema sério na Cidade Nova. 11h45, vamos correr com o programa hoje. Participou do nosso quadro Hora da Esperança um jovem senhor, o seu Milton, que pai e mãe das 7 filhas, criou os filhos vendendo vários produtos nas ruas da cidade de Manaus. E eu conheci o seu Milton e vi nos olhos dele a necessidade que ele tinha de mudar a concepção dos instrumentos que ele tinha para trabalhar. Eu trouxe o caso dele para a produção separou a história do seu Milton. Milton, ele participou do nosso quadro da Esperança e o resultado agora de um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, vocês vão ver no nosso quadro A Hora da Esperança na reportagem da Amanda Mota. Desde os 16 anos, seu Milton aprendeu como a vida não é fácil. Assim como muitos brasileiros, ele é um homem batalhador e não desiste de acreditar em seus sonhos. Ele já teve várias ocupações. Já foi pescador, trabalhou em roça e atualmente é vendedor ambulante. Eu tenho uns 28 anos só de negócio de pesca. Desde 8 anos de idade é que eu pesco. Eu pescava com meu pai depois morreu, quem assumiu a responsabilidade em casa todo tempo foi eu. Quando eu tinha 8 irmãos e quem foi da frente foi eu. Agora nós só restam só 3 irmãos já. Então todo tempo eu tive essa vida assim, desse jeito assim. Além de todo o seu esforço para ganhar seu suado dinheirinho, seu Milton ainda se divide no papel de pai e mãe. Ele nos explica um pouco como é sua rotina. Porque ficou uma filha de 1 ano de idade, o resto já era todos maiores um pouquinho, aí quando eu chegava eu ia para Panaí, comprava peixe, aí eu só morava aquele peixe para me vender de tarde, aí quando eu chegava às 6 horas da manhã eu ia levar meus filhos no carrinho de mão para levar para o colégio, e aí eu chegava em casa, aí tinha deixado 2, aí que eu ia fazer o café deles, tudinho, e aí tratar meu peixe para me poder vender, conseguir o pão para o meu filho. Como podemos observar, não é fácil sustentar uma família tão grande. Imagine fazer isso tudo sozinho. É um fardo pesado de se carregar. Nesses últimos tempos, o local e as condições de trabalho de seu Milton não são das melhores, pois o seu principal instrumento de trabalho está quebrado. Daqui deste carrinho é que eu tiro o pão de vida daqui para os meus filhos. Daqui que eu ganho.
E se esse carrinho, se eu não adquirir esse carrinho, então é o seguinte, eu vou ficar continuando vendendo nele e é um pouco vergonhoso para mim, olha. O Hora da Esperança de hoje ficou muito feliz em conhecer a história de um homem sonhador e guerreiro. Se eu tivesse condições de ajudar o meu pai, eu ajudaria. Mas eu não tenho condições. De onde que eu vou tirar condições para ajudar ele, né? Ele é a única a pessoa que eu mais amo no mundo. Em primeiro lugar Deus, segundo meu pai, terceiro minha família. Aí está o novo veículo do Milton. Cê é uma Ferrari, né, Milton? Essa é uma Ferrari que você está ganhando agora. Olha, é todo inox, você vai poder fazer churrasco aqui, você vai poder vender a sua pupunha, você vai poder vender peixe, você pode vender milho verde, pode vender milho assado, você pode fazer adaptação tanto a carvão quanto a gás. É um novo instrumento de trabalho que você passa a ter a partir de hoje e eu não tenho dúvida hoje que você já vai aproveitar o feriado, vai estacionar a sua Ferrari lá no Lírio do Vale ou lá no Alvorada e vai começar a vender os seus produtos com dignidade para que você possa continuar sustentando a sua família. É isso mesmo. Tá feliz? Tá contente? A partir de agora, uma nova história pode ser escrita na vida de seu Milton. Depois de participar do nosso programa e ganhar o tão sonhado carrinho, agora a mudança só depende dele. E pelo que podemos observar, ele vai muito longe. Foi uma mudança muito grande, porque me chamou mais atenção os fregueses, né? Porque quando eles prestavam atenção que aquele carrinho já era velhinho, já estava todo enferrujado, todinho, então ele não tinha mais aquela coisa de chegar mais para comprar, de tá muito feio, né? Mas com esse carrinho já teve uma mudança muito grande para mim, porque é um carro novo, é um carro que chama muita atenção os fregueses, então para mim teve uma mudança muito grande. Seu Milton já está trabalhando todos os dias. Todos os dias que eu coloco aqui, eu começo a trabalhar desde as 7 horas e eu vou até às 6 horas da tarde. Ele começou vendendo pupunha, mas agora está inovando no cardápio. Com a calabresa, estou trabalhando com frango e estou trabalhando com a linguiça de galinha. Aqui. Aí acompanha também o começo, que foi o começo da minha história, foi a pupunha. E agradece a oportunidade dada pelo programa Exija Seus Direitos. Eu agradeço muito ao deputado que passou lá com nós lá e eu fiz esse apelo todinho e eu estou muito grato por isso, agradeço muito ele e agradeço muito a produção também, que está aqui também fazendo essa reportagem junto comigo também, agradeço muito. E espero também que meus clientes também me procurem também para fazer a refeição comigo, que quanto eu puder fazer melhor para eles, eu faço. Muito bem, são as histórias bonitas que a gente conta aqui. Eu agradeço todos os dias a Deus por nos permitir mostrar essas histórias, que são as histórias da vida real. Essa história do seu Milton, ela se confunde com a história do seu Pedro, do seu João, da dona Maria, da dona Feliciana, do seu Miguel, do seu Marcos, do seu João, das pessoas que ao longo dos últimos anos nos ajudaram a escrever a história do povo bom da cidade de Manaus e de vários municípios do interior do estado. Graças a Deus que nós temos conseguido, com a ajuda de empresas, com a ajuda de empresários. E ainda há pouco eu falava com o João Paulo, que é o nosso belo e querido diretor comercial aqui da Band, sobre os anjos da guarda que nós temos aqui no nosso programa. São pessoas que de forma anônima nos ajudam a ajudar as pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, muito obrigado a você que é empresário, a você que tem a sua empresa, a você que é profissional liberal, você que se identifica com essas histórias que nós contamos aqui, vocês que recebem bem a produção do nosso programa, porque para que nós possamos ajudar as pessoas iguais ao seu Milton, nós precisamos do apoio dos empresários, das pessoas que têm bom coração, das empresas que têm solidariedade, que têm responsabilidade social. Graças a Deus, nós temos conseguido, e você
que nos dá grande audiência nesse momento. Você é parte integrante desse nosso contexto. Você é parte integrante dessa nossa história. Você que nos dá credibilidade, você que nos dá confiança, você que nos dá a audiência, você está também fazendo com que a chama do nosso programa, que é a chama de fazer o bem, que é a chama de estender a mão amiga de um programa de televisão a essas pessoas, que é a chama da solidariedade, possam estar cada vez mais presentes nas famílias que vêm ao nosso programa. Muitas vezes, como foi o caso do Milton, que eu encontrei no Lírio do Vale, o Milton totalmente desesperançado já da vida, sem recursos. Você vê o que isso provoca dentro de uma família. Vocês viram os depoimentos das filhas do Milton, que foram criadas com o pai nas ruas vendendo pupunha. Então, essas mensagens, esses depoimentos, essas declarações são o combustível para que a gente continue fazendo do nosso programa um programa em favor da sociedade amazonense. 11h54, final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar o Câmera 13. Queria mais uma vez agradecer o Portal do Holanda, queria agradecer a Vivi Cariolano. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Que Deus possa continuar abençoando você e a sua família. Uma ótima tarde e até amanhã com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e até amanhã.